Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem com você aí? Hoje, terça-feira, aniversário da Tereza. Tereza, minha irmã, hoje é terça-feira, dia 4 de junho. Tereza, minha irmã, Deus te abençoe, que te conceda muitos anos de vida na presença dele, que os seus projetos, seus planos, seus pensamentos sejam contemplados pelo Senhor a cada dia. E hoje, antes de começar essa live, quero pedir desculpa pela live de ontem, que ela ficou um pouco cortada no princípio, né? Tava dando uns piquezinhos na transmissão, mas é porque eu faço a live num celularzinho muito antigo e ele demora a processar. E eu tenho que ligar ele antes. E acabou que eu liguei ele muito em cima da hora, então assim, ao longo da live ele estava ainda baixando algumas atualizações, porque ele fica só desligado. E aí aconteceu o que aconteceu, me perdoa aí, mas deu tudo certo, né? Eu acho que deu para fazer direitinho. Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que eu acho que você não gosta: esperar. Esperar é muito difícil, é ou não é? Não é fácil esperar. A gente fica. Como é ruim a gente esperar uma pessoa, como é ruim a gente esperar alguma coisa acontecer, né? A vida se desenvolvendo até que as coisas aconteçam. Como é ruim esperar, né? Não é nada fácil esperar, mas eu quero falar sobre isso hoje, aqui, para a nossa meditação. E para isso, para embasar nossa fala, eu vou usar o texto de Salmo 37, versículo 4 ao 7, que diz assim, ó: Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor, e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Esse texto do Salmo 37, ele fala sobre uma questão social do Israel antigo. Aliás, do Israel antigo, do Israel moderno, enfim, do povo de Israel de modo geral. Fala sobre justiça social. Dentro da lei de Moisés, dentro da lei que regia a questão da justiça social, era uma coisa muito cara, muito importante no contexto da nação. Então isso era muito marcado na sociedade. Tanto é que eles tinham o ano do jubileu, onde o escravo ele era liberto da sua escravidão e o patrão dele, no caso o senhor dele, tinha que dar a ele um pedaço de terra e algum recurso para ele começar a vida dele. Tinha a questão da remissão, o que aconteceu com Ruth, né? Se algum parente, por exemplo, caísse numa situação de inferioridade financeira, vulnerabilidade de modo geral, ele precisava ser resgatado por um parente mais rico. Ruth aconteceu isso com ela, né? Então, assim, e muitas outras coisas que têm a ver com a justiça social, né? A gente vê, por exemplo, na igreja primitiva, a Bíblia fala assim, não havia necessitado entre eles. Então ele sempre repartia os seus bens para que ninguém ficasse passando necessidade dentro da cultura, dentro da sociedade deles. Mas sempre havia pessoas, sempre havia algum político, alguma pessoa que tinha dinheiro, algum rei déspota, por exemplo, que oprimia o povo, não cumpria essa norma da justiça social. Ele não fazia justiça social e ainda oprimia os menos favorecidos. Então, textos como esse do Salmo 37 são textos que falam sobre a indignação de um povo que às vezes sofria essas injustiças, né? Então, a orientação é: aguarde no Senhor. Até Tiago, no capítulo 5, ele vai falar sobre isso, né? Ele fala que muitas vezes a igreja dá proeminência para pessoas, no caso lá do Tiago, pessoas que eram abastadas financeiramente, mas que eram as mesmas pessoas que oprimiam a igreja. Então toma cuidado, que vocês estão dando lugar para pessoas que vão oprimir vocês depois dentro da própria igreja. Tiago vai falando sobre isso, né? Mas não é a nossa conversa aqui, não é sobre justiça ou injustiça, né? Se a gente fosse falar sobre isso, tem que falar sobre o Brasil, né? Agora, a partir de junho, você vai começar a usufruir do seu salário, porque até agora você está só pagando imposto, né? O brasileiro trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto, né? Então, mas aqui no texto, a indignação daqueles que não conseguem esperar o seu momento também, né? Aí o texto vai entrar nessa aqui, ó. Olha, faz o seguinte, não fique indignado por aqueles ricos que te oprimem, não. Não fique indignado por aqueles que fez injustiça contra você, não. Deleita-te no Senhor, se agrada do Senhor, deixa o Senhor se agradar de você, vive a sua vida com Deus, caminha com Deus, entregue as suas demandas, a sua vida, as suas causas ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Aí no versículo 6 fala, ele vai exibir a tua justiça
como luz, e o teu direito ao sol do meio-dia. É ele que vai fazer justiça a você, né? Muitas vezes a gente quer tirar satisfação de pessoas que falam mal da gente. Muitas vezes você dá de tudo, você se doa completamente para uma pessoa e depois essa pessoa se levanta contra você fazendo injustiça, né? Fala mal de você, te critica, enfim, faz injustiça contigo. Aí você fica indignado, você fica chateado com isso, né? O texto fala que não se indigne com isso não. Deixa que a resposta vai vir da parte de Deus. Sabe? Esperar em Deus tem a ver com isso. Porque a gente não tem uma ideia exata do que é justiça. Pra gente aqui, a gente não tem uma ideia exata. A reta justiça, sobre a qual Jesus falou, julgue segundo a reta justiça. É a palavra que vai vai equacionar as coisas, né? A gente não tem como ter essa medida. Então ele falou assim, espere em Deus, entregue suas causas a Deus. Existem coisas que você precisa batalhar na justiça mesmo, na justiça dos homens, porque ela existe para isso, né? Algumas situações, alguém, por exemplo, um vizinho vai invadir seu terreno, aí você tem que ir para a justiça para ter o seu direito de volta, não vai sair na mão com o sujeito, dar tiro na cara dele, nada disso. A justiça existe para resolver essas questões. Mas há outras coisas que a gente tem que esperar só em Deus mesmo, né? Esperar em Deus. Mas é como diz o Salmo 40, esperar com paciência no Senhor, né? Aproveitando o tempo de espera, daquilo que você está esperando, está querendo de Deus, aproveitando esse tempo de espera como sendo uma experiência de crescimento espiritual, uma experiência de conhecimento de Deus, né? Uma experiência de fé. É uma viagem que é uma experiência de fé, onde você está crescendo nesse relacionamento com Deus. De todo dia falar com Ele sobre aquilo que você está esperando acontecer, aquilo que você está esperando que aconteça de fato, né? Então, e também esperar com paciência no Senhor tem a ver com esperar agindo, né? Porque teve uma live para trás aí que eu falei que tem coisa que você não pode esperar não, você tem que fazer acontecer, senão você nunca vai ver acontecendo, a não ser que você faça acontecer, né? Mas nem tudo a gente tem que fazer acontecer. Tem coisas, quando eu falo sobre a gente fazer acontecer, são coisas que estão nítidas, estão na nossa mão, né? Eu tenho a competência para fazer, Deus colocou na minha mão a competência para fazer acontecer, então isso eu não tenho que esperar. Até porque a Bíblia fala assim, ó, aquele que olha o vento não lança semente. Então as pessoas ficavam com medo de lançar semente no plantio, com medo do vento levar a semente dele até para a terra do vizinho lá. Não quero que a minha semente fique aqui, então eu vou esperar parar de ventar. Então ele nunca vai colher, né? Então tem coisas que estão na nossa mão e a gente precisa fazer, mas tem coisas que só estão nas mãos de Deus. Não depende da gente, né? Um ente querido que você quer que se converta, né? Uma enfermidade que você precisa que seja curada. Tem coisa que você tem que esperar em Deus mesmo, né? Uma injustiça que foi feita, como nós começamos falando aqui, pode ser que alguém tenha te injustiçado e você quer tirar satisfação, coloca isso em oração. Deus tem interesse em resolver isso na sua vida, né? E quando a gente espera em Deus, a gente tem certeza de que a justiça será feita, a gente tem certeza de que a vitória vai chegar, né? Se você é justo, se você está lutando por uma causa justa, você vai ser vitorioso com certeza. Com certeza, não tem dúvida com relação a isso. Então a justiça vai acontecer, certamente, a vitória vai chegar com certeza. É uma experiência de fé, você vai crescer um pouco mais nessa expectativa, nessa esperança com Deus, nessa expectativa do acontecimento que Deus está para realizar, né? Deus vai se inclinar para ouvir, como diz o Salmo 40, né? E Ele vai fazer no tempo certo. Porque quando Deus nos faz esperar alguma coisa, antes que essa coisa aconteça, Ele está trabalhando na gente. Ele está mudando a gente por dentro. Abraão precisou esperar 25 anos pelo filho da promessa, que era o Isaac, né? Ele esperou 25 anos. Durante 25 anos, Deus gerou um novo Abraão. Entende? Deus construiu um novo Abraão. Talvez você está esperando aí, eu não consigo passar no concurso, eu não consigo fazer isso, aquela vaga de emprego, deixei o currículo, não está saindo, aquele dinheiro que está agarrado na justiça não tá saindo. Deus está trabalhando a sua ansiedade, Deus está trabalhando a sua fé, Deus está trabalhando a sua perseverança, Deus está trabalhando a sua experiência de fé, a sua experiência, a força do seu testemunho posterior, né? Porque as coisas de Deus elas acontecem dentro do tempo de Deus. Eu conheci um rapaz, eu vou terminar com isso, que muitos conhecem também, um senhor na verdade. Ele foi ordenado ao ministério pastoral com mais de 60 anos de idade. Ele falou, quando eu tinha 20 anos de idade, eu senti vontade de ir para o seminário, não fui. Mas esse pensamento me perseguia.
E aí eu fiz o seminário, velho, e fui ordenado ao Ministério Pastoral. E hoje ele exerce o Ministério Pastoral, depois de 60 anos de idade. Ele está com mais de 70 hoje. Então, assim, é uma experiência. Talvez ele estivesse fugindo disso. Não sei qual é a experiência específica dele. Eu só estou dizendo isso como um exemplo, que há coisas que acontecem no tempo de Deus. Aquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão, vai te alcançar. Aquilo que Deus tem para a sua vida vai te alcançar. Deuteronômio capítulo 28. Talvez você está até maravilhado por tanta coisa que tem acontecido. Nossa, Deus tem sido tão misericordioso para comigo. Isso já estava na agenda de Deus. Talvez não estivesse na sua, mas na agenda de Deus já estava e vai te alcançar. Vai te alcançar todo dia um pouco mais. Você vai sendo alcançado por aquilo que Deus tem para a sua vida. Na justiça, às vezes acontece isso, né? Eu estava conversando com uma pessoa por esses dias e essa pessoa ela disse exatamente isso. Ela falou assim: olha, o meu patrão teve um problema na empresa lá. E aí eu tive que judicializar a empresa. E acabou que eu recebi muito mais do que eu esperava receber. É muito mais, porque Deus é justo. Se o cálculo às vezes é feito entre eu e você, pode haver injustiça. Mas quando Deus entra no negócio, Ele faz a coisa de uma maneira correta. Então espere em Deus, espera com paciência, né? Se a paciência estiver acabando, fala com Ele: Senhor, me dá paciência para eu aguardar o mover do Senhor. Porque só Deus sabe a hora certa de fazer as coisas acontecerem. Então o Salmo 37 ele entra para falar sobre isso, onde o povo era lesado, onde tinha muitos impostos, onde tinha muita opressão, principalmente o Reino do Norte, muita opressão, muito imposto, muita coisa, e o povo gemendo, e até quando, Senhor, vai ser essa angústia? Aí o salmista fala: cara, espera no Senhor, Ele é justo, Ele vai fazer acontecer. Não tem como você vai batalhar contra o império, como você vai batalhar contra os reis? Não tem como. Então, coloque em oração, porque os poderosos, o texto fala no versículo 7, os poderosos vão cair. Os poderosos injustos vão cair. Todo aquele que pratica injustiça vai cair. E você que espera no Senhor vai herdar a vida eterna. Que Deus te abençoe, te dê uma terça-feira guardada, dirigida pela boa mão do Senhor. E que as bênçãos do Senhor alcancem a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.